Olá, gente, tudo bem? Nós vamos dar continuidade ao projeto Viva Biologia, edição Enem, com a temática Ciências da Natureza. Sejam bem-vindos. Bem-vindos à aula de Física. Hoje nós vamos abordar dois assuntos que caem bastante no Enem e que seguem a mesma ideia, que é a ideia de conservação. Nós vamos iniciar a aula primeiro vendo o que é conservação, depois nós vamos falar um pouco sobre energia e momento, e então responderemos algumas questões. Conservação é um fenômeno que acontece em vários momentos dentro da física e se baseia na ideia de que o valor total não muda independente do que aconteça. O que acontece é que este valor se transforma em outra coisa, como por exemplo, a energia mecânica se transforma em energia elétrica. Os dois assuntos deste vídeo se conservam. Estes dois assuntos são energia e momento. Então, nós vamos conversar sobre conservação da energia e conservação do momento. Vai ser bem mais fácil entender como acontece conservação durante a aula. Vamos começar então falando de energia. Energia é a característica de um objeto num dado momento, e ela pode ser de várias formas, ou seja, tem várias formas de energia. Aqui vamos nos preocupar com as formas de energia mecânica. Energia cinética é o que diz se o objeto tem velocidade. Então, é uma característica de velocidade. Energia potencial gravitacional é a energia de um objeto que está em uma certa altura. Energia potencial elástica é a energia de uma mola que foi comprimida ou esticada. É muito importante falar que as potenciais, ou seja, potencial gravitacional e elástico, têm uma característica de querer perder sua energia. Ou seja, a gravitacional vai sempre querer cair e a elástica vai sempre querer voltar ao seu ponto de equilíbrio. Aqui, vamos dar um pequeno exemplo sobre conservação da energia. Neste exemplo, a gente tem uma bolinha que ela está caindo em cima de uma cama elástica. E é o seguinte, quando ela está no alto, ela tem então energia potencial, que é a energia referente à altura de um corpo. E ela vai cair em cima da cama elástica. Quando ela chega perto de tocar na cama elástica, essa energia potencial se transforma em energia cinética. Na verdade, durante toda a queda, a energia está se transformando. Mas só lá embaixo é que a energia potencial vira zero, se transformando totalmente em energia cinética. Então, o que vai acontecer é que ela está tocando a cama elástica e ela vai começar a deformar a cama elástica. Essa deformação vai acontecer o quê? Vai transformar a energia cinética em energia potencial elástica. Então, o que nós temos no cenário total? Temos a energia potencial se transformando em energia cinética e depois se transformando em energia elástica. Esse exemplo é um belo exemplo sobre conservação de energia e preste muito bem atenção nele, lembre dele, porque temos uma questão exatamente com este cenário. O segundo tópico que se conserva é chamado de momento. Nós vamos entender momento como uma quantidade de movimento no corpo. Vamos frisar aqui que estamos falando de momento linear, ou seja, é a quantidade de movimento que um corpo tem numa linha reta, certo? A equação do momento linear é a seguinte: P significa momento, m é a massa do objeto e v é a velocidade do objeto. Nós vamos usar conservação do momento linear quando acontece o quê? Colisões, ou seja, dois objetos se batendo, quando a massa do objeto muda e quando a gente tem uma relação de movimento entre dois corpos. Esse último é muito importante de entender porque parece confuso, mas significa que o movimento de um corpo resulta no movimento do outro corpo. Um exemplo que vamos ver é um barco
em cima desse barco tem um ventilador e usando o ventilador a gente consegue fazer o barco se mover. Então a gente tem o movimento do ar, que é causado pelo ventilador, se relacionando com o movimento do barco. Diferente da energia, momento linear não existe em vários tipos de momento. O que acontece é que há a alteração do valor da massa e da velocidade ou a transferência do momento de um corpo para outro corpo. Nós vamos exemplificar esse caso usando a colisão. Aqui temos dois objetos. O primeiro momento, a bola da esquerda está com velocidade, ela tem momento e ela vai colidir, ela vai bater com a segunda bola. O que acontece é que o momento linear é transferido da primeira bola para a segunda bola. Pode ocorrer também a participação de força para aumentar ou diminuir a quantidade de movimento. Para este caso, nós vamos usar a seguinte equação. Quando a força não atua e nós só estamos levando em consideração a conservação do momento, nós vamos usar a seguinte equação. Essa equação diz que o momento total antes de acontecer alguma coisa, como uma colisão, é igual ao momento total depois de acontecer essa coisa. Essa coisa pode ser começar um movimento, lembra da relação do vento e do barco que eu falei? A questão pode ser também colisão e pode ser aumento ou variação de massa. Agora nós vamos começar a resolver os exercícios. E o que você tem que fazer agora é pausar o vídeo, ler, tentar fazer antes de ver a resposta, ok? Vamos lá então. A primeira coisa que temos que ver é a relação do gráfico, que é de energia cinética e altura que a criança está. Vamos primeiro eliminar as questões que não fazem sentido. E para isso temos que lembrar que nos pontos extremos, ou seja, na altura máxima e quando a criança estiver na altura mais baixa, em cima da cama elástica, a energia cinética é zero, porque ela foi transformada em outras formas de energia. Como ela é zero, olhando nos gráficos, temos que procurar onde a energia cinética é zero nos pontos extremos. Vemos então que a letra A e E não fazem sentido, porque elas não dizem que a energia cinética é zero. Agora, nós vamos resolver isso em dois momentos. O primeiro momento, a criança está caindo até tocar a cama elástica. O segundo momento, ela está tocando na cama elástica e chegando no ponto mais baixo. No primeiro momento, temos que a criança está caindo, então ela está transformando energia potencial em energia cinética. Então, nós vamos escrever esta equação. Olhando para esta equação, nós vemos o quê? Que não existe nenhuma potência, não existe raiz, é só h, é só a altura. A gente chama isso de linear. Então, o gráfico a linha no gráfico é uma forma linear, ou seja, é uma forma reta. Vamos analisar agora a parte em que a criança está em contato com a cama elástica, ou seja, está transformando energia cinética em energia elástica. Então, vamos escrever esta equação. Dá uma olhada no gráfico, você vai ver que o gráfico está escrito h na linha reta horizontal, está escrito h e não h quadrado. O que temos que fazer então é deixar o x da equação sem ser um quadrado. Então, o que a gente faz é passa a raiz quadrada para o outro lado. Passando a raiz quadrada para o outro lado, nós temos essa equação e notamos que na equação total existe uma raiz, ou seja, não é mais uma linha reta, existe uma potência ali. Como não é uma linha reta, o gráfico não dá uma linha reta, ou seja, sobra então a alternativa C. Vamos resolver então agora uma questão de conservação do momento linear, certo? Então pausa, lê, tenta responder, depois vive a resposta, ok? Vamos lá. Esse exercício acontece em dois momentos, duas etapas. A primeira etapa, os carrinhos estão parados. A segunda etapa, os carrinhos vão se mover de algum jeito, ou seja, vamos ligar o ventilador. O que acontece? Na primeira etapa, como não tem movimento nenhum, a conservação, o momento é zero. E pela conservação, quando o ventilador ligar, o momento também tem que ser zero. Isto é a conservação do momento. Sabemos então pela conservação do momento que se o ar anda para um lado, o carrinho tem que andar para o outro.
porque depois, quando a gente juntar o momento total da segunda etapa, ele também vai ser zero. Repetindo, se o ar anda para um lado, ou seja, para a esquerda, o carrinho vai andar para a direita, certo? Certo. Essa é a questão que acontece no carro B. Dá para muito bem entender isso. O carro B, o ar está apontado para a esquerda, então ele viaja para a esquerda. O que vai acontecer com o carro B, então? Ele vai para a direita. Perfeito, certo? Ok. Vamos analisar agora o carrinho A. O carrinho A, o ar está andando em direção à vela, e a vela é curva. O que acontece? Acontece que o ar vai bater na vela, e como a vela é curva, o ar vai ser direcionado pelo formato da vela de volta para o lado esquerdo. Ou seja, no final de todo o movimento, o ar ainda está indo para a esquerda. Como a conservação do momento tem que ocorrer, o ar vai para a esquerda e o carrinho vai para a direita. Agora, qual velocidade é maior, do carrinho B ou do carrinho A? Olha só, quando o carrinho A bate, quando a vela do carrinho A é atingida pelo ar, ela espalha o ar para todos os lados, inclusive para cima e para baixo. Ou seja, acontece que a velocidade com que o ar é repelido pela vela para a esquerda não é tão rápida quanto a velocidade do ar no carrinho B. Ou seja, a velocidade do carrinho A vai ser menor do que do carrinho B, certo? Tendo essa ideia em mente, nós vamos excluir algumas questões. A primeira questão que nós vamos excluir, a primeira letra que nós vamos excluir é a letra A, porque fala que a velocidade é igual a zero. O carrinho não se move, o carrinho A não se move. Isso é mentira, então vamos excluir a letra A. Sabemos também que o ar se move para a esquerda e o carrinho A vai se mover para a direita. Então, nós vamos excluir a alternativa C e a alternativa E, que está falando que o carrinho se move para a esquerda. Por fim, vimos que a velocidade do carrinho B é maior que a velocidade do carrinho A, ou seja, nós ficamos então com a alternativa